A história começa com a representação de uma pequena cidade chamada San Miguel, perto da fronteira entre o México e os Estados Unidos. Um dia, um estranho, que chamaremos de Joe, chega a San Miguel depois de uma longa cavalgada. Joe faz uma parada para descansar e beber água em um poço. Enquanto descansa, ele vê um menino tentando entrar em uma casa, mas um grupo de homens dentro dela o afugenta rapidamente. O menino corre para abraçar o pai, que parece preocupado. Pouco tempo depois, o mesmo grupo de homens se aproxima e ataca o pai do menino. Enquanto isso, uma bela mulher chamada Marisol fica observando de dentro da casa. Joe decide seguir em frente, continuando a cavalgar pela cidade. Ele percebe que a cidade está estranhamente silenciosa, pois os habitantes estão todos escondidos em suas casas. A presença de Joe, como recém-chegado, não é bem-vinda. Algumas pessoas o insultam e o ameaçam com armas para assustá-lo. Joe chega a uma pequena pousada administrada por um velho chamado Sveno. Apesar de saber que Joe não tem dinheiro, Sveno lhe oferece comida, bebida e um lugar para ficar. Sveno explica que muitas pessoas, em sua maioria homens, morreram na cidade, deixando muitas viúvas. Ele também menciona uma rixa antiga entre a família do xerife Baxter e os irmãos Rojo. Joe conhece Pereiro, um fabricante de caixões, e vê uma oportunidade de ganhar dinheiro trabalhando para os dois lados da disputa. Ele demonstra suas habilidades atirando em 4 homens que o insultaram anteriormente, e em seguida, ordena a Pereiro que faça caixões para eles. Joe conhece Dom Miguel Rojo, que fica impressionado com suas habilidades de tiro. Dom Miguel convida Joe para se juntar ao seu grupo e lhe oferece um lugar para ficar, mas Joe se recusa e volta para Sveno. Joe e Sveno observam um grupo de soldados mexicanos se preparando para trocar ouro por armas com o exército americano. Sveno conta a Joe sobre o baú de ouro que os soldados estão carregando. Quando os soldados mexicanos chegam a um local próximo ao rio, eles encontram um grupo de soldados americanos que os massacram inesperadamente. Acontece que esses soldados americanos são, na verdade, os irmãos Rojo e sua gangue, que se fizeram passar por tropas americanas para roubar o ouro. Percebendo a oportunidade, Joe rapidamente elabora um plano engenhoso para tirar proveito da situação. Naquela noite, depois que todos foram embora, ele corre para o local do massacre e carrega os 2 corpos dos soldados mexicanos para o cemitério. Em vez de dar-lhes um enterro adequado, ele coloca os 2 cadáveres contra uma lápide para dar a impressão de que ainda estão vivos e descansando. Pouco tempo depois, Joe informa aos irmãos Rojo que 2 soldados mexicanos sobreviveram e estão no cemitério. Os irmãos Rojo ficam surpresos, pois achavam que tinham matado todos os soldados. Temendo que seu crime seja revelado, eles correm para o cemitério para acabar com os soldados mexicanos sobreviventes. Enquanto isso, um dos membros de sua gangue, Chico, é deixado para guardar o tesouro roubado escondido em seu rancho. Como parte de seu plano, Joe também se encontra com o xerife John Baxter e conta a ele sobre o papel dos irmãos Rojo no massacre dos soldados mexicanos, que estavam carregando um baú de ouro na ocasião. Joe explica que, embora os irmãos Rojo e sua gangue tenham matado os soldados mexicanos e levado o ouro, 2 soldados conseguiram escapar e agora estão no cemitério. John fica animado com essa notícia e acredita que finalmente tem uma maneira de desmantelar a influência dos irmãos Rojo na cidade. Consequentemente, John se dirige imediatamente ao cemitério com seu filho Antônio, depois de ultrapassar com sucesso os irmãos Rojo e a família Baxter. Joe entra discretamente na casa do rancho dos irmãos Rojo, onde encontra Chico, encarregado de guardar o ouro escondido. Joe rapidamente o ultrapassa e descobre o tesouro que os irmãos Rojo haviam roubado dos soldados mexicanos. Ele pretende roubar o ouro, mas quando está prestes a colocar seu plano em ação, ouve alguém entrar na casa, o que o deixa alarmado. Quando os passos se aproximam, Joe se prepara para lutar, pensando que se trata de Chico ou de um dos homens dos irmãos Rojo. Para sua surpresa, é Marisol, e na confusão, Joe acidentalmente a nocauteia com o punho. Ele se lembra de que o garoto que viu tentando entrar na cidade era o filho de Marisol, que estava procurando por ela. Percebendo isso, Joe decide levar Marisol para a casa da família Baxter, não querendo que ela revele sua identidade ou coloque em risco seu plano de colocar os 2 grupos um contra o outro para seu próprio ganho pessoal. No cemitério, ocorre um tiroteio entre os irmãos Rojo e a família Baxter. Durante o caos, Ramone mata os 2 soldados mexicanos mortos que Joe havia colocado lá. Enquanto seus irmãos estavam lutando contra os Baxter, os irmãos Rojo estavam em vantagem e capturaram Antônio, levando-o como refém. No entanto, quando voltaram para casa,
Ramone se assustou ao perceber que Marisol havia desaparecido sem deixar rastros. Ele suspeitava que a família Baxter a havia sequestrado e seus temores foram confirmados quando eles propuseram devolver Marisol em troca de Antônio no dia seguinte. Os dois grupos rivais concordaram em se encontrar na cidade para entregar os reféns, com toda a comunidade assistindo. Naquele momento, o filho de Marisol, Vanito, e seu marido, Júlio, se aproximaram dela, com a intenção de resgatá-la. Ao ver isso, Ramone ordenou que seus homens matassem Júlio, mas Silvanito e Joe intervieram, não querendo que Vanito testemunhasse a morte de seu pai. Joe então disse a Marisol que voltasse para Ramone e ordenou a Júlio que pegasse seu filho e fosse embora imediatamente. Enquanto isso, Joe soube por Sveno que Marisol havia sido feita refém porque Ramone havia acusado Júlio de trapacear durante um jogo de cartas naquela mesma noite. Mais tarde, os irmãos Rojo convidam Joe para se juntar a eles e comemorar seu sucesso com bebidas. Enquanto sente pena de Marisol, Joe planeja secretamente salvá-la. Ele finge estar bêbado e é levado para um quarto para descansar. Quando os homens de Ramon vão embora, Joe sai sorrateiramente, elimina os guardas e liberta Marisol. Para criar a ilusão de que a culpa era da família Baxter, Joe destruiu o local onde Marisol estava sendo mantida. Pouco tempo depois, ele a levou para conhecer Júlio e seu filho, dando-lhes dinheiro e aconselhando-os a deixar a cidade para sua própria segurança. Enquanto isso, os irmãos Rojo descobriram que Joe havia resgatado Marisol e ficaram furiosos com sua traição. Eles o capturam e torturam na esperança de obter informações sobre o destino de Marisol. No entanto, Joe permanece em silêncio e, por isso, é trancado no armazém. Em pouco tempo, Chico e um dos guardas foram checar Joe e, para sua surpresa, um barril de licor foi em direção a eles. Eles não conseguiram se mover a tempo e o barril se chocou contra eles, matando-os instantaneamente. Enquanto isso, Joe, enfraquecido, rastejava para fora da sala, tentando encontrar uma saída. Ao ouvir o barulho, Ramone e seus homens correram para investigar, mas descobriram que Joe havia escapado, embora na verdade estivesse escondido perto da porta. Depois que todos entraram na sala, Joe acendeu uma fogueira que envolveu o espaço. Infelizmente, Ramone e seus homens conseguiram escapar, mas as chamas se espalharam rapidamente. Ramone ordenou que todos apagassem o fogo enquanto ele e seus homens se dirigiam à casa de Sveno, sabendo que Silvano era amigo de Joe. Enquanto Joe ouvia a conversa deles debaixo do assoalho de madeira, ele tentou avisar Sveno, mas era tarde demais. Ramone e sua gangue já haviam chegado. Eles não perderam tempo em interrogar Sveno, recorrendo até mesmo à tortura brutal para obter informações sobre o paradeiro de Joe. Apesar das duras surras, Sveno, que não tinha ideia de onde Joe estava escondido, preferiu ficar em silêncio. Joe, assistindo impotente e cheio de raiva, sentiu que não poderia salvar Sveno em seu estado debilitado. Sem outra opção, Joe se aproximou de Pereiro e pediu ao velho que o escondesse em um caixão antes de levá-lo para outro lugar. Pouco tempo depois, os irmãos Rojo, suspeitando que Joe havia se refugiado na família Baxter, incendiaram a casa deles. Tragicamente, eles também mataram membros da família Baxter, mesmo depois de eles terem se rendido. Enquanto Joe permaneceu escondido no caixão, ele testemunhou a brutalidade dos irmãos Rojo, que massacraram impiedosamente seus inimigos, inclusive uma mulher desarmada. No dia seguinte, Joe se escondeu em uma mina abandonada, onde trabalhou para recuperar suas forças e aprimorar suas habilidades de tiro em preparação para a vingança contra os irmãos Rojo. Ele construiu uma placa de aço e testou sua resistência para ver se poderia resistir a tiros, com a intenção de usá-la como proteção em seu confronto com Ramone Rojo, conhecido por seu rifle longo e mira mortal. Pouco depois, Pereiro fez uma visita a Joe, informando de que os irmãos Rojo haviam capturado Sveno e o estavam torturando repetidamente na tentativa de descobrir o paradeiro de Joe. Mas Sveno havia permanecido em silêncio para proteger Joe. Depois de ouvir isso, Joe decidiu voltar imediatamente à cidade para resgatá-lo. Quando Joe chegou ao local, viu que Ramon e sua gangue haviam enforcado Sveno e o estavam torturando. Ramon, que estava esperando a chegada de Joe para matá-lo, atirou em Joe, fazendo-o cair no chão. Ramon pensou que havia eliminado Joe, mas, para sua surpresa, Joe se levantou como se a bala não o tivesse ferido. Isso irritou Ramon, que atirou novamente, mas Joe permaneceu firme e desafiou Ramon a atirar em seu coração enquanto caminhava lentamente em direção a Sveno. Frustrado, Ramon disparou várias vezes até ficar sem balas, mas Joe permaneceu ileso. Percebendo que Ramon havia ficado sem munição, Joe revelou a placa de aço que havia escondido sob seu poncho.
Depois de revelar a proteção oculta, Joe disparou rapidamente contra os homens atrás de Ramon, matando-os. Ele então usou a última bala para libertar Sveno. Joe desafiou Ramon a recarregar seu rifle mais rápido do que ele poderia recarregar seu revólver. Mas Ramon perdeu o duelo e Joe rapidamente atirou nele, matando-o. Sem o conhecimento de Joe, Esteban Rojo estava escondido em um prédio próximo e se preparou para matá-lo com seu rifle. Felizmente, Sveno percebeu isso e, com grande habilidade, atirou e matou Esteban antes que ele pudesse atirar. A história termina com Joe se despedindo de Silvano, montando em seu cavalo e deixando San Miguel, agora transformada em uma cidade tranquila. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.